Boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas ao caro internauta que acompanha mais uma edição do programa Nas Margens de Chivef, onde refletimos com a participação do professor Pedrito Cambrão a partir da cidade da Beira em volta dos vários assuntos que mexem com o país. Boa noite, doutor Cambrão. Hoje começamos a refletir sobre o combate à corrupção, um tema que dominou a última semana, inclusive com a realização da terceira Conferência Nacional sobre o Combate à Corrupção. O professor Cambrão propõe-se a analisar também este fenómeno no país. O que tem a dizer, professor, em relação a este assunto? Boa noite, caro Rui Tchete. Boa noite, internautas da MBC Televisão. O tema que propus para análise é daqueles que já pude analisar em edições anteriores. Como bem sabe o Tchete, eu tenho dito que, infelizmente, estamos num país cleptocrático, isto é, um país em que o poder está nos cartéis, o poder está nos nhonguistas, o poder está naqueles que usam os joelhos, o poder está na corrupção. Então, por isso tenho dito, embora nos declaremos como país de direito democrático, em que o poder está no povo, a autoridade está no povo, infelizmente, nota-se que, afinal, o poder não está tanto no povo, o poder está nos carteiristas, está nos nhonguistas. E a corrupção é justamente este cancro, desgraça esta nossa pátria amada. Infelizmente, por conta desta corrupção, esta pátria amada se torna uma pátria mamada, e por conta disso, tramada e, por que não, armada. Fiquei feliz por saber que é do interesse do Estado, do governo, da nação, refletir sobre a corrupção. Porque, como eu disse, é a corrupção que desgraça este país, o mundo, que per si já é um país pobre, com a desgraça, torna-se dos países mais pobres no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano. Houve figuras, personalidades que desfilaram entre os académicos, pessoas da sociedade civil, para tratar deste assunto. E o denominador comum, mesmo para o próprio Presidente da República, é que temos que dizer enough is enough, ou seja, vamos dar fim a isto. Vamos combater a corrupção. Não devemos esperar que sejam entidades estrangeiras, o Fundo Monetário Internacional, que já, vezes sem conta, falou que o Estado gasta muito dinheiro no pagamento de salários, afinal, isto é por conta de funcionários fantasmas. Não podemos esperar instituições de pesquisa que também nos dizem que o país é corruptível. Temos que ser nós mesmos a tomar consciência de que não podemos trilhar por este caminho. Se nós almejamos um desenvolvimento sustentável, no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, precisamos de ter uma governação sustentável. E a governação sustentável passa necessariamente por combater todos os empecilhos que põem em causa a boa governação. Precisamos de prestação de contas, precisamos de responsabilidade daqueles que gerem o erário público, precisamos de responsabilização daqueles que fazem o mau uso do erário público, precisamos de punir de forma exemplar os corruptos e aqueles que criam condições para a corrupção. Precisamos, sim, funcionários justos, transparentes e íntegros. Precisamos da Procuradoria da República. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer, professor, para garantirmos que haja integridade, principalmente na função pública, porque disse o Presidente da República que enquanto ele e a sua equipa procuram combater os corruptos, por sua vez, procuram combater aqueles que procedem de forma íntegra. O Presidente da República, que é jovem e quer trabalhar, porque o seu slogan é vamos trabalhar, notou, constatou, descobriu
que há pessoas que não querem trabalhar, que colocam interesses pessoais, grupescos, acima de interesses da nação, acima de interesses do povo, acima de interesses do Estado. Então, é preciso escrutinar e descobrir este cancro e tirar este cancro do sistema do Estado. As instituições de gestão da justiça devem cumprir com a sua missão. A Procuradoria deve procurar estes prevaricadores. Os tribunais devem julgar de forma exemplar. Dura lex, sed lex. Quem não anda direito, dizia o juiz Madeira, não tem direito. Daí que deve estar na cadeia. O seu lugar é cadeia. Professor. E deve ressarcir ao Estado. Professor, esta conferência, este debate em torno do combate à corrupção no país ocorre na mesma altura em que vai se desenvolvendo o processo de diálogo nacional inclusivo, com a escutação a acontecer nas 11 províncias do país e nos demais distritos. Também propõe-se a falar sobre este processo. O que é que nos traz nesta edição, professor? Caro Jedge, de facto, felizmente, estamos num momento que em teologia se chama o tempo do Kairos, o tempo da graça, não o tempo cronológico, mas o tempo da graça, o tempo propício para discutirmos certas questões. Uma das questões é, para além dos 10 temas que compõem esta reflexão do diálogo nacional inclusivo, a partir do decreto 17/2025, de 5 de maio deste ano, no seu artigo 21, cria 10 grupos de trabalho. Não vou mencioná-los porque estaria a levar muito tempo, mas eu agrupo estes 10 temas de trabalho em 4 temas. Implica reformas do Estado, reforma do sistema eleitoral, reforma referente à governação ou boa governação e a necessidade da reconciliação e unidade nacional. No que diz respeito à reforma do Estado, por exemplo, o Presidente da República tem muitos poderes. Falamos de competências ilimitadas. A título de exemplo, de nomear e exonerar presidentes e vice-presidentes dos tribunais supremos, Tribunal Administrativo e Conselho Constitucional, de nomear e exonerar o procurador e vice-procurador-geral, o reitor e vice-reitores, comandante-geral e vice-comandante-geral, entre outros. Há aqui necessidade de pensarmos que o presidente não é sacerdote, profeta e rei. Não é Deus. Não é todo-poderoso, omnipotente, pantocrata ou pancrático. Precisamos delimitar os poderes do presidente da República. Os juízes, ou seja, os presidentes dos tribunais ou do Conselho Constitucional, os reitores, os procuradores, devem ser eleitos pelos seus pares. Isto cria uma certa independência, a tal separação de poderes. Se hoje todos os dias falamos mal do presidente, em parte, é porque colocamos o presidente como se fosse um Deus, e ele não é Deus. E também é preciso a reforma eleitoral. Tem havido pontos críticos. A desconfiança do próprio sistema de gestão eleitoral, CNE-STAI. Não deve ser gerido por questões partidárias, mas devem ser pessoas íntegras, justas, éticas. E Moçambique tem. Por que não levamos essas pessoas para gerir o nosso sistema eleitoral? Olha, temos que chegar à consciência que Moçambique não é só dos partidos. Aliás, os partidos são uma parte de um todo. É uma coisa partida.
Moçambique é composto por mais de 35 milhões de habitantes. Então, no meio desses habitantes, no meio desses cidadãos, há pessoas íntegras, isentas, que podem muito bem gerir o nosso sistema eleitoral. Para termos resultados justos. Porque um dos problemas tem a ver com a má gestão eleitoral, que nos traz conflitos antes e pós-eleitorais. Já basta. Pois, professor. A questão de governação. Muito bem. Sim, Jet. Pode falar, professor. Sim. Nós temos os recursos que temos, mas há uma constatação de que são poucas pessoas a usufruir destes recursos. Uns, a grande, a francesa, mas muitos entregues à sua sorte. Onde está a responsabilidade social? Os megaprojetos. Deve haver transparência, responsabilidade social e justiça social na gestão dos recursos naturais, que felizmente os temos. Pois. Falta isso. Pois. Professor, vamos então entrar para o último tema da nossa conversa, para esta edição, que tem a ver com a segurança nos serviços de táxi por aplicativo. Ainda semana passada foi relatado um caso de assassinato a um dos operadores de táxi por aplicativo e também fala-se de questões também que robusteçam a segurança dos operadores, além dos prejuízos que os próprios operadores dizem estar a sofrer com esses serviços de táxi por aplicativo. O professor escolheu também falar sobre isso. Sim, caro Judge, nós estamos numa economia de mercado do mundo digital, que o slogan não é cogito ergo sum do René Descartes, mas é digital ergo sum. Sociedade digital, sociedade líquida, como diz Bauman. Mas a questão do Yango, que é bem-vindo, tem o problema, por um lado, de justiça social e, por outro lado, de segurança, como você bem colocou. No Maputo temos o problema de pessoas que são mortas, quer os próprios motoristas, assim como os passageiros. Na Beira temos a questão de justiça do preço. Cá na Beira houve uma manifestação. Os motoristas que operam cá nesta cidade de Chiveve decidiram temporariamente suspender as suas atividades. E as razões é que os preços não são justos. Em Maputo, como eu disse, há pessoas que moram, motoristas e até passageiros. A questão é, afinal, quem deu crédito a esta empresa? Que contrato a empresa teve com o Estado moçambicano? Qualquer um pode entrar, fazer, desfazer. Estamos numa sociedade de laissez-faire, laissez-passer. Economia de mercado, sim, mas com regras. Sobretudo, não deve colocar em causa a vida humana, que é o nosso maior valor absoluto. Se nós pregamos e apregoamos que os jovens devem ser empreendedores, mas também não devem ser explorados. É um bom negócio, seria um bom negócio, mas se houvesse uma justiça salarial. Está na beira, os preços deixam muito a desejar. Eu não estaria contente a pagar algo que eu acho que não é justo. Já tive a oportunidade de pegar um Yango na beira e eu sentir que, da baixa ao aeroporto, o preço não era justo e pagar um pouco mais. Ok. Mas o pior é que essas pessoas, algumas delas, são mortas e parece que há um silêncio sepulcral das instituições do Estado. Não se sabe onde se pode queixar, usando o termo do povo. Parece que o Estado está ausente, distinto e distante. Isto não pode continuar assim. Quem de direito que apareça e coloque os pontos nos is, coloque o preto no branco.
A vida humana é um valor absoluto. E nós somos um Estado de Direito democrático e de justiça social. Com que haja presença do Estado. Pois, O silêncio preocupa-nos. pois, professor, É mesmo infelizmente o tempo também tenho. já não nos Sim, sim. permite conversar por mais tempo, mas queria deixar este curto espaço de tempo para mesmo deixar as últimas considerações. Bem, hoje celebramos mais um aniversário da morte do saudoso presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel. Que os seus ideais sirvam para refletirmos, pois Moçambique, esta pátria amada, infelizmente, algumas vezes é tramada por conta de ser mamada, por causa da corrupção, e por conta disso armada e cria morte de vidas ou ceifa vidas humanas. Que Samora Machel seja razão da nossa reflexão. E muito obrigado. Muito obrigado, professor Cambrão, por este dedo de conversa, por esta edição e prometemos, caros telespectadores, assim também regressar na próxima semana com mais uma edição do programa Nas Margens de Chivé. Ficamos assim por hoje, mas voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem.